Boa noite a todos. Vou fazer a leitura do primeiro concílio ecumênico de Nicéia, do ano 325. Jesus, o Verbo encarnado, o Filho de Deus, fora a revelação em Atos, a teologia dogmática moral, a ascética e pastoral em ação. Faltavam traduzir em fórmula técnica e em linguagem precisa a realidade viva do cristianismo, conforme decorre dos evangelhos e do escrito dos apóstolos. Era impressa árdua fixar com terminologia filosófico-teológica exata os dois mistérios fundamentais da fé, Trindade e redenção, unidade de Deus e personalidade de Cristo. Ário da Líbia ensinava que a plenitude da divindade só se acha no Pai, que o Verbo, isto é, o Filho de Deus, foi criado do nada, que o Espírito Santo foi a primeira criatura do Verbo. Teve muitos discípulos, os arianos, e pretendia estar fundada no texto do Novo Testamento. Na realidade, Ário sacrificava a doutrina tradicional da Igreja ao sincretismo religioso do velho paganismo. Contra o ariano foi convocado pelo Papa Silvestre e pelo imperador Constantino o concílio para Nicéia, florescente cidade da Bitínia, na Ásia Menor. Dele participaram 318 padres, isto é, bispo e teólogos, muitos dos quais venerados pela santidade e pelo estigma do martírio. Constantino beijou as cicatrizes dos campeões da fé e os soldados romanos lhe apresentaram as próprias armas que haviam reluzido antes os tribunais dos cesares, perseguidores do cristianismo. Constantino assumiu a presidência honorária enquanto Ósio, bispo de Córdoba, presidia efetivamente o concílio em nome do Papa Silvestre, rodeado pelos legados pontifícios. Definiu-se como verdade de fé que Jesus Cristo é o Filho de Deus, gerado da substância do Pai, gerado não feito, consubstancial ao Pai, consubstancialem Pátria. Decretou-se além disso que o bispo, os sacerdotes e os diáconos não passariam de uma igreja para outra, que a circuncisão política serviria de base para a eclesiástica, que a Páscoa se celebraria na dominga seguinte ao equinócio da primavera, fixado em 21 de março, e instituiu-se o bispo metropolita com jurisdição sobre todos os bispos de província. O magistério da Igreja brilhou em Nicéia com todo o seu esplendor, fidelidade à verdade
e progresso na liberdade caracterizam o primeiro concílio ecumênico. Já no terceiro século depois de Cristo, já houve esse Ário que entrou contra a nossa Santa Igreja. Ele começou a querer destruir a igreja que Jesus fundou e deixou na pessoa de Pedro, mas como as palavras de Jesus deixou que as portas do inferno nunca ia prevalecer contra a sua igreja, foi cumprido neste primeiro concílio ecumênico, as pessoas defendendo que Cristo e sua igreja jamais seria destruído. E segundo alguns profetas do cristianismo, Ário, sacerdote de Alexandria, representa a primeira cabeça da besta do Apocalipse. Ele, que foi um dos primeiros a combater a igreja de Cristo na terra, ele também começou a formatar a besta que vai ser completada muito breve, o reinado da sétima cabeça. Por isso, meus amigos, é preciso um pouco de experiência para, aos poucos, ir aprendendo, apesar do pouco modo de transmitir que eu tenho. Eu não sou uma pessoa capacitada para transmitir com colorido o que eu estou fazendo, mas estou sendo indicado a fazer, e assim confio em Deus e na sua providência, que esses 22 concílios que foi feito desde o início do cristianismo até o final dele, servirá para muitos leigos que não tiveram o direito de conhecer como foi, quanto a Igreja de Cristo sofreu desde Pedro até o dia de hoje. Mas como o meu espaço é pequeno, eu vou fazer o possível para, em 22 capítulos, eu gravar o que aconteceu em 2000 anos na Igreja Católica Apostólica, fundada por Cristo. Por isso, agradeço a vocês que me apoiam neste humilde trabalho. É um trabalho aparentemente pobre, mas é o que eu tenho para oferecer para vocês, e se Deus permitir que eu possa levar às pessoas de boa vontade aquilo que ele falou, que o maior mandamento que Jesus deixou na terra era o amor. Mais uns aos outros como eu vos amei. Por isso, meus caros irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E salve Maria, Rainha dos anjos e dos homens. Amém.